Marido milionário deixa a esposa grávida de 8 meses em um posto de gasolina remoto e dirige até um resort de praia. Ela estava. A noite estava escura. A única luz vinha dos faróis do elegante carro esportivo preto enquanto cortava a rodovia, vazia. Lá dentro, Claire estava sentada no banco do passageiro, uma mão apoiada na barriga inchada, a outra segurando o apoio de braço com força. Ela estava grávida de 8 meses, exausta e desconfortável. A longa viagem deixara seu corpo dolorido, mas, mais do que isso, algo parecia estranho. Seu marido, Ryan Sterling, um empresário rico e poderoso, mal dissera uma palavra nas últimas 2 horas. Seus olhos azuis penetrantes permaneciam fixos na estrada à frente. Seus dedos tamborilavam no volante, irritados cada vez que ela se mexia no banco. Claire pigarreou suavemente. Ryan, podemos parar 1 minuto? Preciso usar o banheiro. Ele soltou um suspiro de frustração, agarrando o volante com um pouco mais de força. Não pode esperar? Estou segurando há quase 1 hora. Ela murmurou, tentando manter a voz calma. Por favor, Ryan. Sem dizer uma palavra, ele deu um tranco no carro em direção à próxima saída, entrando em um pequeno posto de gasolina mal iluminado na saída da rodovia. Claire suspirou aliviada. Serei rápida, prometeu ela, estendendo a mão para a maçaneta. Ryan não respondeu. Ela hesitou por um instante, olhando para ele. O maxilar dele estava tenso, a expressão indecifrável. Algo não estava certo, mas ela estava cansada demais para questionar. Saiu do carro, cambaleando em direção ao banheiro do posto, sem saber que aquela seria a última vez que veria aquele carro. Claire lavou as mãos, respirando fundo em frente ao pequeno espelho arranhado. Só mais um pouquinho. Sussurrou para si mesma. Logo estaria em casa. Logo poderia descansar. Secou as mãos e voltou para o ar frio da noite. Mas algo estava errado. A vaga onde Ryan havia estacionado estava vazia. Ela congelou. Seu coração batia forte enquanto seus olhos percorriam o estacionamento do posto. Ryan, chamou ela, com o pânico subindo pela garganta. Ela tateou em busca do celular, com as mãos tremendo enquanto discava o número dele. Tocou 1, 2 vezes. Então, uma mensagem apareceu na tela. Uma única mensagem de Ryan. Terminamos. Cuide-se. Claire prendeu a respiração. Ela piscou, encarando as palavras, sua mente se recusando a processá-las. Seus dedos apertaram o telefone. Ela ligou novamente. E de novo, direto para a caixa postal. Não, isso não podia estar acontecendo. Sua visão ficou turva quando a verdade a atingiu. Ele a havia deixado. Sozinha. Grávida. No meio do nada, Claire ficou paralisada, o corpo tremendo, o coração martelando no peito. Não era apenas um erro. Ryan não a havia esquecido. Ele havia planejado isso. Seu estômago se revirou dolorosamente quando outro pensamento surgiu. Se ele não estava ali, então onde estava? Quase como se o universo quisesse respondê-la. Outra mensagem passou pela tela. Desta vez, não era de Ryan. Era de um número desconhecido. Uma foto. O sangue de Claire gelou. Era Ryan. Em um resort de praia de luxo. Com outra mulher. Vanessa. A mulher que Claire suspeitava havia meses. A mulher que Ryan sempre descartara como apenas uma amiga. E agora, lá estavam eles. Taças de champanhe nas mãos, sorrindo, rindo, comemorando. Claire sentiu os joelhos fraquejarem. As luzes do posto de gasolina zumbiam acima dela, o mundo ao seu redor girando, inclinando-se. Seu marido, o pai de seu filho, a deixara ali para apodrecer. E ele não voltaria. O ar frio penetrava na pele de Claire, enquanto ela permanecia imóvel no estacionamento vazio do posto de gasolina. Suas mãos tremiam ao redor do celular. Sua respiração ofegante e irregular. Ryan havia sumido. Ele a deixara ali sozinha, abandonada, grávida de 8 meses, sem ter para onde ir.
Ela fechou os olhos com força, tentando conter o pânico avassalador que crescia em seu peito. Pense, Claire. Pense. Ela enfiou a mão no bolso do casaco, procurando por dinheiro. Nada. Ryan havia levado sua carteira, seus cartões de crédito, até mesmo sua identidade. Ela não tinha dinheiro, nem como voltar para casa. O balconista do posto de gasolina já havia trancado as portas para a noite, a placa fraca de fechado piscando ironicamente para ela. Ela se virou para a estrada, examinando a escuridão em busca de faróis. Nada. Apenas uma rodovia vazia que se estendia por quilômetros em ambas as direções, engolida pela vasta noite aberta. Então, a primeira gota de chuva atingiu sua bochecha, e depois outra. Em segundos, o céu se abriu, enviando uma chuva fria e implacável sobre ela. Claire puxou o casaco mais apertado em volta do corpo, tremendo violentamente. Suas botas espirravam no pavimento molhado, enquanto ela se forçava a se mover, a fazer algo além de ficar ali, afogando-se em desamparo. Mas a cada passo, seu corpo parecia mais pesado. O peso da exaustão, do desgosto, da traição, a pressionava como uma força invisível. Então, uma dor aguda percorreu seu abdômen. Ela ofegou, dobrando-se, agarrando a barriga. Não, não. Agora não. Sua respiração saiu em ofegos curtos e irregulares. Outra onda de dor. Uma contração. Ela mal conseguia pensar através da névoa de... As palavras pareciam ácido saindo de sua língua. O corpo inteiro de Daniel ficou rígido. Por um momento ele não falou. Então, aquele bastardo. O puro desgosto em sua voz a surpreendeu. Não pena. Não simpatia vazia. Raiva. Ah, por ela. Dela. Claire piscou, assustada com a forma como seu peito se apertou. Não de tristeza, mas de outra coisa. Algo que ela não sentia há muito tempo. Uma sensação de estar protegida. Daniel expirou lentamente, tentando se recompor. Olha, ele disse, sua voz mais calma agora, mas ainda firme. Você não precisa me contar tudo, mas eu preciso que você saiba de uma coisa. Ela encontrou seu olhar. Você não está sozinho. A respiração de Claire engatou. Eu não estou. Não. Ele se inclinou ligeiramente para a frente. Você não tem para onde ir, ninguém a quem recorrer. E eu não posso. Em sã consciência, apenas deixe você sair daqui sem nenhum plano. Ela o encarou, a descrença inundando suas veias. Por que você está fazendo isso? Ela sussurrou. Daniel sustentou, o olhar dela inabalável, porque alguém deveria ter feito isso por você há muito tempo. Um nó se formou em sua garganta. Ela passara tanto tempo acreditando que não valia a pena salvá-la, que ninguém jamais escolheria ficar. Mas este homem, este estranho, havia parado na chuva por ela. A trouxera até ali. Prometera que ela não estava sozinha. E pela primeira vez em anos, Claire sentiu algo se agitar dentro dela. Esperança. Os dias se confundiram depois que Claire recebeu alta do hospital. Seu corpo ainda estava fraco. Mas, graças à bondade inabalável de Daniel, ela não estava enfrentando isso sozinha. Ela esperava que ele a deixasse em um abrigo. Ou talvez em um motel, mas em vez disso. Você ficará comigo até resolvermos alguma coisa, ele dissera. Ela estava exausta demais para protestar. E foi assim que Claire se viu na casa de Daniel Carter. A casa dele não era nada parecida com a mansão fria e estéril que ela dividira com Ryan. Era quente, cheia de livros, cobertores macios e o aroma de café fresco. Pela primeira vez em anos, Claire se sentiu segura. Daniel havia preparado um quarto de hóspedes para ela, certificando-se de que tivesse tudo o que precisava. Travesseiros extras para as costas doloridas, meias quentinhas e até uma pilha de livros de bebê. Só para o caso de você ficar entediada, ele brincara. Mas era a primeira vez em muito tempo que alguém pensava no seu conforto. Isso a fazia sentir um aperto no peito que ela não conseguia explicar. Daniel garantiu que ela comparecesse a todos os exames pré-natais,
levando-a pessoalmente à clínica. Ele não a observava, não a pressionava para obter detalhes sobre o passado dela. Mas sua presença era firme, como uma âncora que a impedia de se afastar. Claire, no entanto, ainda lutava para se livrar do passado. Havia noites em que acordava suando frio, sufocada pela lembrança da traição de Ryan. Sentava-se na beira da cama, com a mão apoiada na barriga, sussurrando palavras suaves de conforto para o bebê. "Estamos bem agora", murmurava. "Ficaremos bem." E no silêncio da casa, ouvia Daniel se movimentando, como se soubesse que precisava ouvir outra pessoa respirando por perto. Ela nunca perguntou se ele ficava acordado de propósito, e ele nunca mencionou isso. Certa manhã, enquanto Claire estava sentada à mesa da cozinha, olhando para a xícara de chá que Daniel lhe fizera, ela sentiu algo mudar dentro de si. Por tanto tempo ela fora definida por Ryan, por sua riqueza, seu poder, sua crueldade. Ela fora sua esposa, sua posse, sua reflexão tardia, e agora ela não tinha nada em seu nome. Mas talvez, apenas talvez, isso fosse uma coisa boa. Ela tinha uma tela em branco, uma chance de se tornar alguém novo. Ela ergueu o queixo, a determinação brilhando em seus olhos. "Eu quero conseguir um emprego", ela disse. Daniel levantou, os olhos do periódico médico que estava lendo. "Você tem certeza?", ele perguntou. "Sim", ela assentiu firmemente. "Eu não posso ficar aqui sentada sentindo pena de mim mesma. Eu preciso me sustentar sozinha." Daniel a estudou por um longo momento. Então um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. "Tudo bem", ele disse. "Vamos encontrar algo para você." E assim, Claire Sterling deixou de ser uma mulher definida pelo passado e começou a se tornar uma mulher no controle do seu futuro. As ondas quebravam contra a praia, o sol dourado lançando seu brilho quente sobre o luxuoso resort de praia. Ryan recostou-se em sua cabana particular, um coquetel na mão, seus óculos de sol caros protegendo seus olhos do brilho da tarde. À sua frente, Vanessa, sua amante, ria enquanto navegava pelo celular. "Você está muito melhor sem ela", ronronou, estendendo a mão para passar os dedos pelo braço dele. Ryan deu um sorriso irônico. "Claro que sou." Claire tinha sido um fardo, fraca, frágil, chata. Agora ele estava livre. Livre para aproveitar seu dinheiro, sua juventude e a companhia de uma mulher que realmente sabia se divertir. Ele tomou outro gole de sua bebida, completamente despreocupado. Claire tinha ido embora e ele nunca mais teria que pensar nela. Mas enquanto Ryan estava ocupado se deleitando em sua falsa sensação de segurança, o mundo lá fora estava em chamas. A internet explodiu. Tudo começou com o vazamento de um vídeo de uma câmera de segurança. Um clipe curto e granulado, mas ainda assim contundente. A filmagem mostrava o estacionamento de um posto de gasolina tarde da noite. Uma mulher, grávida, não tinha mais ninguém. E ela se recusou a ser sua segunda opção. Claire respirou fundo, olhando Ryan diretamente nos olhos. "Você não se arrepende de ter me deixado", ela disse calmamente. "Você se arrepende de eu ter seguido em frente sem você." Ryan abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Porque ele sabia que ela estava certa. Ela deu um passo para trás, sua mão apertando a maçaneta. "Você não pode voltar agora, Ryan. Não depois de tudo." Ela lhe deu um último olhar. Não com ódio, não com raiva, mas com algo ainda pior: indiferença. "Eu encontrei a felicidade sem você", ela disse simplesmente. "E eu não preciso mais de você." Então, ela fechou a porta na cara dele. E desta vez foi Ryan Sterling quem ficou parado no frio. A noite estava silenciosa, exceto pelo bip rítmico dos monitores do hospital e as vozes abafadas ocasionais das enfermeiras que passavam. Claire estava deitada na cama do hospital, seu corpo exausto, mas seu coração pleno de uma forma que ela nunca havia conhecido antes. Em seus braços, envolto em um cobertor branco e macio,
estava seu filho recém-nascido. Perfeito. Dela. Lágrimas brotaram em seus olhos enquanto ela passava o dedo indicador pela delicada bochecha dele. Conseguimos, querida. Ela sussurrou com a voz trêmula. Conseguimos. Do outro lado do quarto, sentado em uma cadeira ao lado da cama, Daniel observava os dois com silenciosa admiração. Ele estivera lá a cada passo do caminho, segurando a mão dela quando as contrações se tornaram insuportáveis, sussurrando palavras de incentivo quando ela achou que não conseguiria mais fazer força, garantindo que os médicos e enfermeiros lhe dessem o melhor cuidado possível. E agora? Agora ele ainda estava ali, mesmo que ela não o culpasse se ele tivesse ido embora, depois de se certificar de que ela estava segura. Mas ele não foi. E algo nisso fez seu peito doer da melhor maneira possível. Daniel se levantou e caminhou. Até ela, seus movimentos cuidadosos, como se tivesse medo de perturbar o momento de paz. Como você está se sentindo? Ele perguntou gentilmente. Claire olhou para ele, os olhos cansados, mas mais suaves do que antes. Como se eu finalmente tivesse acordado, ela admitiu. Seus lábios se curvaram em um pequeno sorriso. Ele é lindo, disse Daniel, olhando para o bebê em seus braços igualzinho à mãe. Claire sentiu as bochechas esquentarem, mas não desviou o olhar dessa vez, porque pela primeira vez em muito tempo, não sentia necessidade de fugir do afeto. Daniel hesitou por um instante antes de falar novamente. Claire, preciso te contar uma coisa. O coração dela disparou. Você não me deve nada, começou ele com a voz firme. Eu não te ajudei porque esperava algo em troca. Eu te ajudei porque eu... exalou ele, balançando a cabeça com uma risadinha. Porque me importo com você, mais do que jamais imaginei. Claire prendeu a respiração. Daniel, você não precisa dizer nada agora, interrompeu ele baixinho. Só quero que saiba que estou aqui e quero estar aqui. Por você. Por ele. Para o que vier a seguir. O peso das palavras dele se instalou profundamente em seu coração. Ele não estava fazendo promessas que não pudesse cumprir. Ele não estava pedindo nada que ela não estivesse pronta para dar. Ele estava simplesmente se oferecendo. E pela primeira vez na vida, Claire se permitiu aceitar o amor em vez de apenas sobreviver a ele. Ela estendeu a mão para ele, entrelaçando os dedos. Eu acho, ela sussurrou, sorrindo pela primeira vez no que pareceu uma eternidade, que eu quero que você esteja aqui também. E quando Daniel apertou a mão dela em compreensão silenciosa, Claire soube. Ela finalmente havia encontrado sua verdadeira felicidade. A suave luz da manhã entrava pelas janelas, lançando um brilho dourado sobre a aconchegante sala de estar. O som de um arrulho suave enchia o ar, enquanto Claire embalava seu bebê delicadamente em seus braços. Seu filho, seu lindo e forte garotinho, estendeu os dedinhos em sua direção. Seus olhos castanhos e calorosos, cheios de inocência e confiança. E ao lado dela, cuidando deles com silenciosa devoção, estava Daniel. A nova vida deles havia começado, e pela primeira vez, em anos, Claire se sentiu livre. Depois de sair do hospital, Claire esperava se sentir perdida. Ela não tinha dinheiro, nem emprego, nem um plano real. Apenas um recém-nascido e um coração que estava lentamente aprendendo a se curar. Mas Daniel estivera lá, oferecendo sua casa até que ela se resolvesse. Fique o tempo que precisar, ele lhe dissera. No início, ela resistira. Não estava acostumada a depender de ninguém. Mas Daniel nunca a tratou como um fardo. Em vez disso, a tratava como alguém por quem valia a pena ficar. Enquanto Claire reconstruía sua vida, Ryan assistia à sua ruína. O escândalo o arruinara. Sem empresa, sem dinheiro e sem reputação para proteger, ele não sentia nada além de arrependimento. Tentara reconstruir, tentara investir em novos empreendimentos. Mas ninguém queria fazer negócios com o homem que abandonara sua esposa grávida. Até mesmo seus supostos amigos haviam desaparecido. Não tinham mais utilidade para ele. E, para Vanessa,
Ela partira para o próximo homem rico sem sequer se despedir. Ryan estava realmente sozinho. E a pior parte, não importava o quanto tentasse afogar sua culpa em álcool e aventuras sem sentido, uma imagem o assombrava. Claire, de pé, olhando para ele como se ele não importasse mais. Porque